Olá a todos, boa noite. Encerramos mais um ano de atividades no Centro Espírita Vinha de Luz e neste dia 31 de dezembro temos um convidado muito especial, que daqui a pouco eu vou apresentar, que estará nos trazendo reflexões importantíssimas sobre o movimento da alma em torno das transformações e os compromissos necessários perante a consciência cósmica e perante nós mesmos. É um prazer estar aqui encerrando esse ciclo, né, de atividade às sextas-feiras, que são as nossas palestras públicas, com um convidado tão querido e tão especial. Nossa casa, desde o início da pandemia, tem se dedicado à continuidade de suas atividades virtualmente, devido à condição pandêmica do Covid-19, e com formas de proteção e de respeito aos protocolos sanitários, temos nos mantido à distância, mas ainda assim, imbuídos desse movimento, dessa responsabilidade, desse desejo de estarmos em contato com todos em casa. Nossa casa, em breve, né, estará voltando em sua atividade presencial. Em torno de março de 2022, estamos nos programando para retornarmos algumas atividades para a perspectiva presencial. A nossa casa, localizada em Vicente Pires, aqui no Distrito Federal. Foi um ano de muitos desafios, foi um ano de muitas conquistas, foi um ano de muitas partilhas. Um ano de compromissos com a coragem, compromissos com o amor, compromissos com Jesus. Nós, que já nos habituamos a mergulhar no oceano iluminado do Evangelho, temos sem dúvida sérias responsabilidades, mas doces responsabilidades, por excelência, perante a vida. Se nós já conhecemos o Evangelho, se nós já conhecemos Jesus e o trazemos ao imo do coração, tenho certeza que os nossos compromissos perante a vida se agigantam em possibilidades de fazermos o bem, de amarmos, de cooperarmos onde quer que estejamos. Muito bem. Nossa casa manteve todas as suas atividades, que eram presenciais e virtuais. Quais são elas? A palestra pública, às sextas-feiras, às 19h45, sempre com um convidado, muito querido e especial da comunidade espírita do Distrito Federal, como também do Brasil. Nós tivemos a possibilidade de termos colegas de outros estados conosco, e isso é muito importante como forma de irmos constelando, casas e o movimento espírita como um todo, e fazermos parte disso é muito especial. Também temos a atividade do Estudo do Livro dos Espíritos, que acontece sábado, às 14h30, às 16 horas, e é um estudo, para quem tiver interesse, nos procure em nossas redes sociais. Tem sido muito especial estudar essa obra basilar, a obra fundamental, da doutrina espírita. Também aos sábados, às 16h30, nós disponibilizamos uma atividade que é fundamental para o trabalho de qualquer casa espírita que se possibilite a fazer esse trabalho, que é o trabalho de atendimento fraterno. Quantas não são as agruras, os sofrimentos, as dificuldades implicadas no próprio viver, não é? Os lutos, as crises, as perdas de rumo, as perdas de esperança, a falta de sentido existencial. Então, as casas espíritas, ao estabelecerem o atendimento fraterno, elas possibilitam uma porta de acolhimento, de cuidado, de orientação. Então, se você que nos escuta, ou se conhece alguém que esteja necessitando de cuidados e que deseja uma palavra amiga, nos procure em nossas redes sociais para saber
como buscar esse atendimento fraterno aos sábados, às 16h30, ok? E também temos o estudo das obras psicológicas do espírito Joana de Ângeles. Estudo que acontece às quartas-feiras, à noite, mas que infelizmente estamos sem vagas atualmente. Então, essas são as nossas atividades e que a gente possa começar a nossa preparação para essa palestra, essa conversa, né, especialíssima que teremos com o nosso convidado. Vou ler uma pequena mensagem do livro Fonte Viva, essas obras evangélicas companheiras de cabeceira, né? Eu gosto de levar sempre uma cabeceira da cama, outra na mochila, né? Vamos lá. Lição 31, intitulada Lavradores. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Isso é Paulo, em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. Para quem não sabe, a 2ª carta a Timóteo foi a última carta escrita por Paulo em vida. Fato interessante. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Comenta Emmanuel. Há lavradores de toda classe. Existem aqueles que compram um campo e exploram-no, através de rendeiros suarentos, sem nunca tocarem o solo com as suas próprias mãos. Encontramos em muitos lugares os que relegam a enxada à ferrugem, cruzando os braços e imputando à chuva ou ao sol o fracasso da sementeira que não vigiam. Somos defrontados por muitos que fiscalizam a plantação dos vizinhos sem qualquer atenção com os trabalhos que lhes dizem respeito. Temos diversos que falam despropositadamente com referência a inutilidades mil, enquanto vermes destruidores aniquilam as flores frágeis. Vemos numerosos acusando a terra como incapaz de qualquer produção, mas negando à gleba que lhes foi confiada a bênção da gota d'água e o socorro do adubo. Observamos muitos que se dizem possuídos pela dor de cabeça, pelo resfriado ou pela indisposição, e perdem a sublime oportunidade de semear. A natureza, no entanto, retribui a todos eles com o desengano, a dificuldade, a negação e o desapontamento. Mas o agricultor que realmente trabalha, cedo recolhe a graça do celeiro farto. Que assim ocorre na lavoura do espírito. Ninguém logrará o resultado excelente sem esforçar-se, conferindo à obra do bem o melhor de si mesmo. Paulo de Tarso, escrevendo numa época de senhores e escravos, de superficialidade e favoritismo, não nos diz que o semeador distinguido por César, ou mais endinheirado, seria o legítimo detentor da colheita, mas asseverou com indiscutível acerto que o lavrador dedicado às próprias obrigações será o primeiro a beneficiar-se com as vantagens do fruto. Bela mensagem de Emmanuel, rica em detalhes, mas uma coisa chama a atenção nessa mensagem. É perceptível que Emmanuel esquadrinha algumas reflexões em torno das condições sociais da época dos lavradores a que Paulo se referia, das dificuldades sociais, dos problemas e desafios econômicos, as desigualdades, realidade não muito díspare do que hoje vive-se em muitos locais do mundo, inclusive no Brasil. Mas a essência não é essa. A essência é, independente do teu lugar de lavrador no mundo, onde quer que você esteja lavrando, onde quer que tu estejas semeando, a grande colheita é a colheita da alma. Que processos transformadores poderão vir a acontecer dentro de nós, nas interações, nas possibilidades,
de contato com os outros, nas dificuldades ásperas, nos momentos doces e iluminados. Cada experiência, cada instante, cada encontro, cada pessoa, cada emoção, cada pensamento vai construindo e transformando dentro de nós o que nós somos. Saber colher não é apenas aquilo que esperamos do mundo, é o que a gente oferta, é o que nós somos capazes de fazer pelo mundo. Então, é claro que somos, sem dúvida, seres sociais, que nos organizamos, nos encontramos e construímos uma história coletiva que é social. Mas em uma dimensão individual, sob a lavoura do espírito, pensemos que independente das condições em que nós estejamos, por mais difíceis que possam ser, ou mais leves que possam ser, amplas são as responsabilidades e possibilidades individuais de construirmos algo para que possamos colher as bênçãos da colheita do Espírito. Então, essa mensagem especial, acho que ela vem casada muito bem com as reflexões que daqui a pouco o nosso convidado vai trazer. Vamos ler um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente começar a nossa palestra. Capítulo 20. Os trabalhadores da última hora. Evangelho segundo o Espiritismo. Item 5. Último item do capítulo, intitulado Os Obreiros do Senhor. Olha só a coincidência, né? Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Olha, como está casando bem hoje a leitura, né? Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas disenções, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão graça, graça, o Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graça? Vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aquele cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos. Pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Se cumprirão estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Linda mensagem. Que a gente possa pensar, né, nesse último dia do ano, nas nossas reflexões em torno do que nos aguarda e quais são os nossos sonhos e possibilidades para 2022. Que Jesus esteja conosco, que a gente possa ter muita paz, muita coragem, muito amor, muita doçura, muita leveza e compromisso com a verdade. Nosso convidado esta noite
É um querido trabalhador da Mansão do Caminho, obra erigida por Divaldo Franco, na cidade de Salvador, Bahia. Querido Cláudio Sinotti. Cláudio Sinotti tem sido um incansável trabalhador da seara espírita, né? Cláudio é terapeuta junguiano, escritor, coordenador dos estudos da série psicológica Joana de Ângeles, lá na Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção. E convido a todos para que possam assistir, né, conteúdo vasto, rico, disponível na internet. Procurem por ele. Cláudio Sinotti e sua companheira Iris Sinotti têm se dedicado há muito tempo aos estudos dessas obras psicológicas do Espírito Joana de Ângeles, cooperando, né, com a divulgação, os estudos, com as reflexões e a disseminação desse rico conteúdo. Ele também apresenta essa série de Joana de Ângeles, ela é apresentada pela Rede Amigo Espírita TV, também pela web Rádio Fraternidade e pelo Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Tudo isso disponível na internet, basta vocês procurarem. Então, o curso completo, né, que Cláudio Sinotti e Iris Sinotti apresentam de Joana de Ângeles, está disponível na plataforma espiritismoplay.com, na Mansão do Caminho. Então fica a dica para que, se gostarem, se interessarem mais pelo nosso querido palestrante da noite, vocês possam buscar mais material com ele em breve, tá bom? Noite de hoje, 31 de dezembro de 2021, temos o tema Esperança e Compromisso nas Transformações Individuais e Coletivas. Um tema especialíssimo para encerrarmos o ano e deixarmos todo com reflexões novas, que oxigenem a alma e pensemos nos compromissos que todos temos perante a vida. Então, a todos uma boa palestra, muita paz, que assim seja. Vamos fazer uma oração de abertura. Mestre amado, que na noite de hoje possamos, pelas palavras do querido Cláudio, pensar sobre o nosso lugar no mundo, o sentido de nossas vidas, as esperanças que precisam ser infundidas na alma em tempos tão ásperos, com tantos desafios e dificuldades. Que suas palavras esta noite possam recuperar a leveza, o ar puro. Qual era a fala do Cristo que estimulava as massas, que infundia nos apóstolos a coragem para prosseguir? Talvez a cena da ressurreição, em que Jesus retorna para o encontro daqueles desesperançados, mas que se tornariam, após aquele encontro, em postulares, em referências, em apóstolos de luz para a disseminação da verdade. Possamos nós, nesta noite, beber nesta fonte rica do Evangelho, do Espiritismo, sobre a voz doce, inspiradora do querido Cláudio. Temos uma boa palestra, que assim seja. Boa palestra a todos. Olá, tudo bem com você? Espero que esteja com saúde, em paz, e eu estou muito alegre aqui de estarmos juntos aqui fazendo algumas reflexões, especialmente nesse período, nessa transição de ciclo que nós passamos, numa nova jornada, que é sempre bom para revermos o que vivemos, vermos o que temos aprendido com tudo isso que temos passado e nos projetarmos para o futuro. Não com uma ansiedade de tentar antecipar o futuro, mas com alegria
e esperança, e aqui vamos falar também um pouco a respeito de esperança, porque o tema proposto é esperança e compromisso nas transformações individuais e coletivas. E quando a gente fala de esperança, o que toca em você? O que essa palavra te remete? Esperança. Esperança, certamente, como bem analisa o filósofo Mário Sérgio Cortella, não é a esperança que deve ser considerada de forma passiva. Ela é ativa, é algo que deve estar em movimento. Por isso falamos tanto a respeito do esperançar. Esperançar que coloca aquele que espera não numa atitude daquele que nada faz, aguardando resultados, mas é uma esperança daquele que se conecta com a vida, fazendo sua parte e sabendo que, ao fazer sua parte, a vida trará os frutos. Não no tempo que o ego aguarda, mas no tempo devido. E por isso mesmo, essa esperança também se transforma em um compromisso nas transformações individuais e coletivas. Nas transformações individuais, porque todos nós somos responsáveis pela nossa jornada, ou deveríamos ser mais responsáveis pela nossa jornada. Porque somente a transformação do ser humano, promovida através do seu esforço, da vontade determinada, pode realizar essa transformação, que ao mesmo tempo se transforma num benefício tanto para o indivíduo como para a coletividade. Porque a coletividade também só se transforma na medida que esse ser humano se transforma. Por isso, tudo isso exige um compromisso muito grave, especialmente nesse momento que temos enfrentado enquanto humanidade. Felizmente, já passamos do momento mais grave, digamos assim, da pandemia, mas mesmo assim ela continua a nos testar. E por isso mesmo quero propor uma pergunta inicial para as nossas reflexões. O que precisamos mudar? O que você precisa mudar? O que eu preciso mudar? O que nós precisamos mudar enquanto humanidade? Porque é muito comum vermos e criticarmos o que se encontra errado no mundo. E certamente, se fosse perguntar aqui a cada um de vocês, a cada uma de vocês, o que se encontra errado no mundo, cada pessoa teria a sua crítica, cada pessoa teria o seu ponto a considerar do que deve ser mudado no mundo. Isso me faz refletir a respeito de uma pesquisa feita há décadas atrás, num periódico britânico, que propôs a seguinte questão: o que está errado no mundo? O que você responderia se recebesse essa questão? E várias pessoas responderam, fizeram listas, certamente teríamos uma lista aqui das questões que se encontram equivocadas, erradas no mundo. E Chesterton, um filósofo, um escritor, àquela altura, deu uma resposta sintética, mas ao mesmo tempo genial. Ele escreveu, I am, ou seja, eu estou errado no mundo. Era como se ele considerasse que somente a parte que lhe toca, ele podia resolver. Porque tantas outras coisas equivocadas ou erradas no mundo talvez não estivessem ao alcance da sua mudança imediata. Mas, quando nós nos transformamos, auxiliamos nessa transformação coletiva e, de certa forma, abraçar esse convite à transformação é um passo de esperança, no sentido de estarmos descobrindo, realizando algo que será em benefício tanto individual, mas também coletivo. E mesmo assim se trata da esperança, porque pode não ser algo imediato. O resultado pode não ser imediato. E nesses tempos tão difíceis que temos enfrentado,
tão desafiadores, diversos estudiosos, sociólogos, filósofos, da área da psicologia e psiquiatria, dentre outras áreas, fizeram análises profundas a respeito desses tempos. Tempos de tantas dores e, ao mesmo tempo, e talvez por isso mesmo, tempos de tão profundos ensinamentos. Edgar Morin, agora centenário, esse pedagogo, esse estudioso e também alguém que aprofundou-se imensamente nos estudos da sociedade, escreveu uma breve obra a respeito dessa crise que vivemos, que ele chama É Hora de Mudarmos de Via, as lições do coronavírus. E ele diz algo que é muito importante para as nossas reflexões. A primeira revelação fulminante dessa crise inédita é que tudo o que parecia separado é inseparável. Tudo o que parecia separado é inseparável. De certa forma, a física quântica já nos havia trazido essa lição. As micropartículas se encontram conectadas com o todo. A própria teoria do caos, revelada décadas atrás, de certa forma trazia aquela metáfora que um bater das borboletas na Amazônia, no Brasil ou em qualquer parte do mundo podia ser responsável por um vendaval, uma tempestade, um furacão no outro lado do universo. Claro, é uma metáfora, mas que diz respeito a esse encadeamento das ações humanas. Um vírus se espalhou por todo o orbe terrestre. E o que isso quer nos dizer? Estamos juntos, estamos conectados nessa experiência humana. Uma falta de cuidado, um excesso, uma forma inconsciente de vida de um ser humano, de uma coletividade pequena de seres humanos, vai começando a afetar o todo. E quando essa inconsciência é generalizada, esse todo também traz perspectivas. Claro, o vírus não tem moralidade, o vírus cumpre sua função. Mas nós, humanos, podemos lidar com moralidade dentro de um contexto que desafia toda a humanidade, por isso é chamado de pandemia. Pan, todo, do grego, pan. Por isso, Deus, Pan da floresta, que trazia pânico, por isso, daí advém o transtorno de pânico. Pan, todo. Demia, povo. Pandemia, todo o povo. É convidado a reflexões mais profundas a respeito da vida. E eu fico a pensar qual é a lição que ainda não aprendemos. Porque há mais ou menos um século atrás, 1918, 19, a humanidade também passou por uma grave pandemia que ceifou tantas vidas, milhões de vidas. E por que será que não aprendemos a lição? Por que será que não aprendemos a nos comportar de maneira humana, civilizada, considerando os avanços da ciência e nos afastando dos cuidados individuais, colocamos em risco toda uma coletividade. O ser humano não pode mais se ver como um eu separado dos outros, porque a minha atitude afeta a atitude das outras pessoas. Estudando também a partir da perspectiva histórica, sociológica, Yuval Noah Harari, fazendo algumas notas sobre a pandemia, nos chama a profundas reflexões, estabelecendo que pessoas no mundo inteiro compartilham as mesmas experiências, medos e interesses. Da perspectiva do vírus, somos todos iguais, somos todos presas humanas. E da perspectiva humana, se a pandemia se alastra por qualquer país, todos corremos riscos, pois ela também pode nos alcançar. E mesmo assim, esse ser humano,
que se considera vivendo num mundo civilizado por conta dos avanços de ordem tecnológica, de ordem científica, tem comportamentos tão primitivos. Não nos libertamos ainda do ser primitivo que somos. Ainda os instintos regem, muitas vezes, as nossas ações. Não observamos o reflexo das nossas ações sobre as outras pessoas. Por isso, tantas vezes fomos alertados de que a chaga principal da humanidade é o egoísmo. E aqui trouxemos uma perspectiva de dois estudiosos que vão além do campo da religião, mas mesmo assim trazem reflexões morais profundas, chamando à consciência, nós, seres humanos, para que mudemos a nossa forma de agir. Porque o vírus prossegue, e é curioso, porque o vírus evolui, o vírus se transforma, o vírus se adapta. E por que nós não estamos fazendo essa parte também, nos adaptando, nos transformando, vendo tudo isso como uma grande lição que a humanidade está passando para se aprimorar e que pode se aprimorar a partir disso. E nisso tudo nos deparamos com a nossa própria fragilidade. Tudo isso é importante para verificar como anda a construção da esperança em nós. Porque o que estamos vivendo não deve nos desesperar. Sem esperança. Desesperar. Aquele que não tem esperança encontra-se no desespero. Ele não constrói mais em si essa capacidade natural de construir no presente as bases que se vislumbram para o futuro. Aguarda muitas vezes que as outras pessoas façam o movimento, mas não faz por si, não toma as atitudes necessárias que são urgentes para o presente. E uma delas é que esse ser humano se achava talvez imortal no corpo. Nós somos imortais, mas no espírito. Não na experiência carnal, como parece que muitas vezes o ego fica preso nessa ilusão. A ilusão de que nada vai lhe acontecer de pior. Que o mal e o sofrimento e a angústia só batem à porta do vizinho. Mas como nós somos o vizinho do nosso vizinho, também estamos incursos nessa experiência humana. E essa experiência humana, na relatividade física, ela é muito frágil algumas vezes. Mas como o próprio Edgar Morin irá chamar a atenção, a nossa fragilidade estava esquecida, nossa precariedade ocultada. O mito ocidental do homem cujo destino é tornar-se senhor e dono da natureza desmorona diante de um vírus pequenino, que só visto há lentes que multiplicam a capacidade de verificá-lo. E, portanto, mesmo essas partículas tão pequenas e invisíveis a olhos nus, conseguiram chamar a atenção de toda a humanidade. O que precisamos mudar? Voltamos ao questionamento. Como lidar com essa nossa fragilidade e, ao mesmo tempo, um poder humano de transformação? Porque parece que caminhamos nesses opostos, nessa dualidade de fragilidade e, ao mesmo tempo, de grandeza que existe no próprio ser humano, que se acredita senhor de si, mas como o próprio Carl Gustav Jung chamava a atenção, enquanto não soubermos lidar com as próprias emoções, enquanto não conhecemos e não administramos o nosso mundo psíquico, emocional e principalmente espiritual, esse adendo é nosso, não podemos nos considerar senhores e senhoras das nossas próprias vidas. Muitas vezes parecemos joguetes nesse contexto. Mas esse ser humano que se achou dono da natureza,
e começou a se colocar como usufrutuário do mundo, começou a consumir recursos em demasia. E eu fico me perguntar por que consumimos tanto, se na verdade as nossas necessidades são tão poucas. E isso acaba tendo um custo muito grande, porque o excesso de muito poucos vai se transformar na carência de muitos, muitos. É cabível na sua mente, na sua concepção, que no estágio atual da humanidade, milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas, passem fome, vivam na linha da miséria, que não tenham uma vida digna. E muitos poderão considerar, mas é porque não fizeram o esforço necessário. Será que é isso? Ou será que nós temos sim um sistema que é muito cruel, que coloca as pessoas numa divisão, que não dá as mesmas oportunidades às pessoas e que nós temos que fazer a nossa parte para que isso seja garantido? Em primeiro lugar, nas nossas próprias atitudes e depois cobrando também das figuras governamentais que façam e estabeleçam condições de que as populações vivam uma vida digna. E esse sistema que aí está não produz. Porque esse ser humano preocupado e ocupado em consumir, em acumular, em produzir, e que se coloca na condição de usufrutuário da natureza e da terra, vai cada vez mais explorando a vida que se encontra ao seu redor. Eu não me importo, muitas vezes, se estou dentro do campo do egoísmo, de que forma estão sendo produzidos os bens que me servem, os aparatos de tecnologia que estão ao meu alcance. Mas hoje, nós, homens e mulheres da era líquida, como analisou Bauman, temos que nos perguntar isso. E verificamos algo curioso em toda essa dinâmica, porque muitas pessoas ficaram preocupadas em um novo normal. Será que é novo normal ou nova normose, conforme analisaram Roberto Crema, Jean-Yves Leloup e Pierre Weil, trazendo e aprofundando esse conceito de normose? Não podemos mais voltar a essa normose, como muito bem estabelece Ailton Krenak em A Vida Não é Útil. Tomara que não voltemos à normalidade, pois se voltarmos, é porque não valeu nada a morte de milhares de pessoas no mundo inteiro, no caso, milhões, já ultrapassando 5 milhões de mortes no mundo. Será que nada nos disseram? Será que essas desencarnações em massa não nos tocaram e sensibilizaram? Será que esses lutos, essas ausências, não significaram nada para as nossas vidas? Porque poderia ser um de nós, pode ainda ser um de nós. E como chegaremos ao outro lado da vida? Muitas vezes nos vemos na condição somente daquele que socorre na espiritualidade, dentro das casas espíritas, espiritualistas, que entra em contato com as entidades, mas raramente nos vemos na condição desses espíritos que vêm se comunicar. Como seremos nós? Seremos um sofredor, como normalmente se costuma dizer, preso ainda às questões pequenas, na ansiedade que se encontra na vida egocêntrica, ou teremos transcendido no momento, na concepção de considerar que a vida vai além do ego, transcender, que a vida tem um sentido e que por isso mesmo não devemos ficar preso a essa normose, a essa busca de um novo normal, não. Porque, em verdade, a transformação ela deve se dar de forma constante para o ser humano. E por isso mesmo nós temos que aprofundar as lições sobre nossa existência.
A experiência do isolamento precisa, em primeiro lugar, abrir nossos olhos para a existência daqueles que o suportam na pobreza, na penúria, que não tiveram acesso ao supérfluo e ao frívolo e merecem atingir o estágio em que se tem o supérfluo. Nessa constatação, nessa necessidade de transformação individual, para que abarquemos a transformação do coletivo, nós temos que olhar para essa miséria, para essa injustiça social que se estabelece no mundo. Aqueles que abraçam a obra, o legado deixado por Allan Kardec e consolidado pelos espíritos da codificação, têm que aprofundar o olhar sobre o lema da caridade, que não pode somente ser a caridade de dar coisas, que é importante, mas é dar a nossa contribuição ao mundo. Não somente ter olhos para ver a diferença social, mas ter olhos e uma mente atenta para se perguntar por que existe essa diferença social e qual é o meu papel nessa coletividade tão injusta, que coloca as pessoas dormindo às nossas portas, nas nossas ruas, nos viadutos que transitamos, mas parece que, com o passar do tempo, nossos olhos vão tornando tudo isso muito normal. É como se perdêssemos a sensibilidade para a miséria que está ao nosso redor. E talvez, se não prestarmos atenção, nós vamos nos transformando como sacerdote, como publicano da parábola do bom samaritano. Raramente ocupamos o espaço daquele samaritano que foi e acolheu as feridas. E por isso a importância de acolhermos tanto as nossas feridas emocionais, psicológicas, espirituais, para nos capacitarmos no acolhimento dessas feridas coletivas que são imensas. Porque no conforto da minha casa, eu posso muito bem me proteger no isolamento necessário, recomendado pelas autoridades de saúde, e que é importante, mas muitas pessoas não tiveram, nem têm condição de realizar esse isolamento. Aí voltamos à humanidade que é conectada. Se o meu olhar não se estende para a miséria daquela outra pessoa e me torna insensível, indiferente, eu fico a me perguntar: quem é o doente nessa história? O outro, a outra pessoa pode passar por privações, mas esse outro que vai fechando os seus olhos, que vai se tornando indiferente, perde algo muito mais profundo e significativo, que é a sua própria humanidade. Perder a humanidade é algo muito grave. E nós somos chamados a resgatar essa humanidade, auxiliando e usando todas as medidas em nosso favor. Nos deparamos com um egoísmo tremendo, que mostra a dificuldade do ser humano fazer a sua transformação individual e a transformação coletiva. É impressionante, porque falamos tanto de mundo de regeneração, de tempos de transição, e eu prefiro fazer uma abordagem e uma análise que envolva o ser humano em transição. Porque é inconcebível, pelo menos na minha perspectiva, falar de planeta de transição sem falar desses seres humanos que habitarão e sem verificar como esses seres humanos que se candidatam à transição estão agindo. Porque, a julgar pelas nossas ações, talvez sejam muito poucos aqueles que se candidataram para um novo patamar existencial a partir das lições que nós vivemos. Quantas pessoas se negando aos cuidados mínimos de uso de máscaras, de vacinação,
dizendo: eu sou livre. Sim, você é livre, mas a sua liberdade vai até o ponto que ela interfere na liberdade das outras pessoas. Se quando eu não tomo as medidas de precaução necessárias, eu coloco outras pessoas em risco e a humanidade se encontra ainda em risco, é porque quem fala mais alto não é a liberdade, o livre-arbítrio, mas sim o egoísmo. E até nisso nós aprendemos com Allan Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1865, escrevendo a um leitor de uma outra cidade que perguntou a respeito da cólera, Kardec teve ocasião de responder: os espíritas tomarão todas as cautelas exigidas pela prudência e uma higiene racional, porque não são fatalistas e porque, se não temem a morte, sabem que não devem procurá-la. Ora, não levar em conta as medidas sanitárias que os podem preservar seria verdadeiro suicídio, cujas consequências conhecem muito bem para elas se exporem. Consideram como um dever velar pela saúde do corpo, porque a saúde é necessária para a realização dos deveres sociais. Aprendemos com Allan Kardec e com os espíritos que o espiritismo é também uma ciência, é uma filosofia, é uma religião, e que somente nesse tripé, nessas bases racionais e profundas, pode se estabelecer como algo que promova a transformação humana. E por isso que se baseia numa esperança. Mas é uma esperança raciocinada, que caminha ao lado da ciência, que caminha ao lado da racionalidade em todas as etapas na qual transita, porque nos chama para viver a partir do bom senso. E talvez essa seja uma das lições desse momento presente, voltar ao bom senso. Voltar à razão, que não exime, que não está distante do sentimento, mas deve a ele se conectar, até mesmo para que a transformação seja feita de maneira mais profunda, de maneira mais intensa. E esse processo individual que vai se fazendo, vai promovendo a conexão desses humanos. Não somos ilhas, não estamos apartados na experiência humana, como chama a atenção o filósofo Slavoj Zizek. As mãos não podem alcançar a outra pessoa. É só dentro de nós mesmos que conseguimos nos aproximar dos outros. E as janelas para nosso interior são os nossos olhos. Esses dias, quando você encontra alguém próximo e mantém uma distância adequada, um olhar profundo nos olhos do outro pode revelar mais do que um toque íntimo. Como tem sido o nosso olhar? Mantemos ainda aquele olhar indiferente? Ou o nosso olhar já está profundamente conectado com o sentimento, com a amorosidade? Nesses tempos que ainda não devemos nos tocar em profundidade coletivamente, não podemos, ao menos, ou não devemos nos aglomerar. Como tem sido o nosso contato humano, profundo? E talvez até nisso tenha sido uma lição para que o afastamento possa promover uma reconexão mais bela, mais profunda, mais pautada nos sentimentos nobres, que traga mais espiritualidade para os nossos dias, não uma espiritualidade vazia, mas aquela que promove uma interconexão mais profunda. Voltando a dizer, não somos ilhas. Esse apartamento talvez tenha proporcionado para aquele que aprofundou o olhar a reflexão de que devemos voltar a nos reconectar com o nosso
sentimento. Isso diz respeito à empatia, empatos do grego, caminhar a partir dos sentimentos, através dos sentimentos e emoções, construir pontes nessas conexões entre as pessoas, para que voltemos a nos reconectar, e esse é o papel da vida, esse é o papel da religião, do religare, a religação, ou religere, reler, fazer uma releitura do ser, para que essa releitura aprofunde ainda mais a nossa conexão para com a vida. E eu pergunto a vocês, o coronavírus, a pandemia, transformou ou transformará as nossas atitudes diante da morte? Porque ela bateu à nossa porta, bateu próximo à nossa porta. Sobrevivemos no corpo até o momento, mas chegará o nosso momento de transição. Estamos pacificados com aquela que Francisco de Assis chamava de Irmã Morte? E se ela tivesse batido à nossa porta? Como seria? Como faríamos essa transposição à nova realidade da vida? Ana Cláudia Quintana Arantes, especialista em cuidados paliativos, estabelece na excelente obra A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é só pela consciência da morte que nos apressamos em construir esse ser que deveríamos ser. E aqui não falamos de uma consciência intelectual, porque muitas vezes nós sabemos pelo intelecto, como se fosse uma informação, mas aquilo nem sempre promove uma transformação profunda do ser. E certa feita, participando de uma entrevista com a doutora Ana Cláudia, eu perguntei a ela como era a realidade dos espíritas diante da morte. E, curiosamente, ela declarou: muitos são os pacientes mais difíceis que eu tenho. Os pacientes mais difíceis. Porque julgam saber muito a respeito da morte, mas a vivenciam como se fosse algo romantizado, como se fosse algo que estivesse distante da própria realidade. Não veem como própria experiência. E muitas vezes tentam trazer para perto soluções milagrosas que nem sempre acontecem, porque a morte é uma presença nas nossas vidas. E além da morte como evento final, nós devemos nos perguntar: o que devemos deixar morrer nas nossas vidas agora? Quais são as mortes necessárias do homem velho, da mulher velha, para que quando chegue o dia anunciado, ou até mesmo surpresa da nossa existência, passar e mudar de dimensão, estejamos finalmente preparados? E somente o que transforma é a consciência. A consciência desse ser, sim, finito que nós somos, mas que nem por isso deixa de viver a sua beleza, que deixa de viver a sua grandeza, que é colocado em experiências para que se transforme e por isso mesmo deve abrigar em si sempre a esperança. A esperança ativa, dinâmica, do agir no mundo agora, para fugir desse olhar que está conectado a tantos medos e ansiedades, e que não vê nesse processo de transformação algo natural que acontece, como bem coloca a benfeitora Joana de Ângeles na obra Plenitude. O homem vive na terra sob a ação de medos, da doença, da pobreza, da solidão, do desamor, do insucesso, da morte. Essa conduta é resultado de seu despreparo para os fenômenos normais da existência, que deve encarar como processo da evolução.
temos encarado como processo da evolução tudo isso que bate à nossa porta coletivamente e os nossos próprios conflitos, medos, transtornos, dificuldades. E é por isso que tudo isso que temos vivido é necessário para revermos a nossa relação com a espiritualidade. Precisamos rever nossa relação com a espiritualidade. O que é espiritualidade para você? Quando falamos em espiritualidade, o que vem à tona? São somente os espíritos que estão à nossa volta? Ou você consegue se perceber também como espírito? Porque o aviso vem, como o carro do som está passando aqui, avisando muitas coisas, e às vezes chega também o nosso aviso, como se fosse um alerta interno, chamando a atenção para a nossa relação com a espiritualidade. Essa relação vem de fora, é construída a partir das entidades espirituais, precisa de um lugar material para se manifestar, ou espiritualidade pode ser vivida em toda parte. Leonardo Boff, ele apresenta um conceito muito belo quando fala de espiritualidade, que estabelece que a espiritualidade se manifesta na qualidade das nossas relações com a vida como um todo. Onde há relação, e em todas as partes o ser humano se manifesta em relação, aí se estabelece a possibilidade da espiritualidade. Não precisa de um templo, embora também possa ser manifesta no templo. Não precisa de uma religião específica, embora possa vir a partir de uma conexão com a religião, mas que se abra para uma religiosidade, uma maneira particular de lidar com aquele contexto religioso, e que se transforme numa espiritualidade, porque nisso mobiliza o ser humano para o que ele tem de melhor. Certa feita, o próprio Leonardo Boff, participando de um encontro com o Dalai Lama, perguntou, claro, né, de uma maneira como se fosse uma pegadinha para o Dalai Lama: qual é a melhor religião? O Dalai Lama sorriu. Leonardo Boff pensou que talvez ele colocasse que era o budismo ao qual ele se dedica, mas o Dalai Lama colocou que a melhor religião é aquela que transforma para melhor o ser humano. Aquela que faz com que ele se conecte com a religiosidade e com a espiritualidade, porque muitas vezes vemos religiosos que agem a partir de uma postura completamente egóica. Cristãos que defendem posturas absurdas como armamento, discursos de ódio, e que saem por aí destilando venenos tão contrários ao que Cristo pregou, que nós ficamos abismados como essa pessoa se diz cristã, se está tão distante do Cristo. E foi por isso que Mahatma Gandhi chegou a declarar que ele talvez discordasse de alguns cristãos. Ele preferia ficar com Cristo. Preferia ficar com o Sermão da Montanha, porque ali aquele homem mostrou toda a dignidade a qual o ser humano pode chegar, pode alcançar na sua própria existência. Joana de Ângeles, esclarecendo a respeito da espiritualidade, na obra Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, nos diz que a religiosidade é conquista do self, que ultrapassa a sombra densa das confissões de fé política, espiritual, artística, cultural, religiosa, porque se trata do sentimento de identificação com os postulados superiores do ideal da vida, pouco importando os exemplos perniciosos daqueles que se vinculam às crenças para exteriorizar os próprios tormentos. E nisso nós vemos uma lição profunda.
e que deve fazer com que aprofundemos ainda mais a nossa reflexão pessoal. Aí vem um dos itens propostos, a transformação individual, que diz respeito também à forma como nós estamos vivendo a nossa espiritualidade. Como você vive a sua espiritualidade, que não é só aquela conexão dentro das quatro paredes de um templo, ou dentro da virtualidade, que é o mundo com o qual estamos nos conectando agora, dentro de uma denominação religiosa. Não, é a religiosidade, a espiritualidade, que você vive no trato com as pessoas ao seu redor, nas relações, na forma como você se comunica e age diante de um outro ser humano e de todas as formas de vida. Como têm sido suas ações? Porque tais quais são as suas ações, isso dita o grau de espiritualidade no qual estamos inseridos, e não propriamente o rótulo. O rótulo pouco diz. Por isso, Ralph Waldo Emerson, filósofo norte-americano, dizia com tanta propriedade: o que você é fala tão alto que eu não consigo escutar o que você diz. O que você é fala tão alto. E o que nós temos sido? Porque muitas vezes pensamos na nossa vida e na nossa transformação, olhando apenas aquilo que desejamos conquistar. As coisas, os cargos que desejamos atingir, o que desejamos e talvez pensemos que necessitemos acumular para as nossas vidas ou deixar como herança. Mas são raras as pessoas que pensam: quem eu quero ser? Quem você quer ser? Daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos? Em que tipo de pessoa você deseja se transformar? Que tipo de ação sua individual precisa ser transformada para se conectar com o coletivo de uma maneira mais consciente, o que é tão necessário nos dias atuais, porque somente essa conexão pode fazer com que a espiritualidade seja vivida de forma mais profunda. E se conectar com isso é trazer esperanças para os nossos dias. É trazer as qualidades humanas, como bem coloca Celso Greco. Esses novos tempos podem refletir nas nossas mais básicas qualidades humanas, como empatia, solidariedade e o sentimento de pertencermos a uma comunidade. Sentimento de pertencimento, pertencimento da vida. Cristo veio trazer uma mensagem de esperança. E por que não temos visto isso nos que se dizem cristãos? Por que tanto ódio? Por que tanta dissensão? Por que tantos preconceitos, tanta discriminação dos seres humanos? Que o Cristo nos conclamou sermos o sal da terra. E o sal é aquilo que dá sabor. Sermos a luz do mundo. E se ele dizia isso, é porque enxergava uma centelha existente em cada um, que ele veio auxiliar a despertar. Porque, passados 2000 anos, deixamos a nossa luz escondida debaixo do alqueire, quando já podemos colocar na parte mais alta da casa, na parte que possa clarear essa humanidade que vive momentos densos de sombra, que precisa se transformar na sua atitude e por isso deve se tornar muito mais consciente, como o próprio Yuval Noah Harari nos chama a atenção. A atual crise pode sim tornar muitos indivíduos mais conscientes da natureza impermanente da vida e dos feitos humanos, mas isso depende de uma escolha.
Qual é a escolha que você tem feito nesse momento existencial, nessa trajetória, nessa passagem, que pode ser uma passagem para algumas pessoas, mas é uma passagem escolhida, escolhida. E que o primeiro alimento seja talvez se conectar com a esperança. Esperança. Que não deve ser uma espera passiva, mas deve ser uma atitude perante a vida, que se conecte com as nossas transformações individuais e, a partir disso, fazendo a sua parte, pode fazer com que as transformações coletivas sejam feitas com maior intensidade. Aí sim, no momento que nos conectarmos com essas transformações, talvez possamos falar de mundo de regeneração. Até lá, seria ilusório romantizar sobre um novo mundo se nós não estamos fazendo a parte que nos cabe, a parte que nos cabe nessa transformação urgente, porque não nos iludamos. A nossa inconsciência já custa muito alto para o planeta. As mudanças climáticas, o efeito estufa, o aquecimento global não são ilusões, são realidades comprovadas pela ciência. A forma de ação humana com a natureza, desse ser humano que se considera a parte da natureza, tem trazido respostas catastróficas. E se não tivermos ações urgentes, que dependem não somente das entidades governamentais, claro que delas também, e devem ser cobradas por isso, mas das minhas escolhas, das suas atitudes, das minhas atitudes, para que haja uma mudança global, elas são urgentes, urgentes. E por isso essa esperança deve ter abrigo nos nossos corações a partir de hoje, a partir de agora, nessa nova etapa, nesse novo ciclo que se anuncia. Certa feita, perguntaram a Helen Keller. Ela, muito pequena, se não me engano, com 18 anos, ficou surda, muda, cega. Muda, embora conseguisse articular algumas palavras, mas eram como grunhidos, porque ela somente podia vocalizar, mas como não escutava, foi perdendo a capacidade do aprendizado. Mas com a dedicação da educadora Anne Sullivan, ela passou por um aprendizado profundo a ponto de conseguir ler em braille, de conseguir articular algumas palavras, e com o desenvolvimento chegou a promover discursos, escrever livros, tudo isso surda e cega, para mostrar o poder do ser humano. E perguntado a ela o que faria se tivesse 24 horas de visão absoluta, de audição, e ela disse que ficaria a se deparar com a natureza, porque era estranho para ela as pessoas irem dar um passeio na natureza e nada perceberem da singeleza das coisas. E ela ficaria a se deparar com a natureza, cada folha, a olhar o vento, mas também a olhar as pessoas. O contorno dos rostos que ela apenas sentia com as mãos, poderia verificar. Se deliciaria em ver esse movimento natural, em olhar um bebê, olhar um sorriso, olhar o sol, olhar a lua, olhar as estrelas. Podia ouvir um concerto musical, a beleza da harmonia, mas também a beleza das vozes. E ela se deliciaria com a presença com as pessoas e todos os dons. E por isso esperançar, construir a esperança em si, é também usar da melhor forma os dons naturais que nós dispomos. E mesmo aqueles que possuem alguma limitação, alguma deficiência, considerar que é apenas uma experiência. A experiência humana, que é transitória, e perguntada a ela se ela era
otimista ou pessimista, ela também deu uma resposta curiosa. E Helen Keller disse: bem, eu vejo muitas coisas negativas, muito mal no mundo, por isso não posso me considerar totalmente otimista. Mas vejo também que há muito bem no mundo, há muitas pessoas boas, existe o amor, e por isso também não sou pessimista. E eu prefiro ser chamada de melhorista. Aquilo que chega nas minhas mãos, eu desejo aprimorar e transformar. Que seja essa a nossa atitude nesse novo ciclo que se inicia. Sermos melhoristas. Aquilo que a vida nos trouxer, que façamos o melhor, aprendendo com as experiências difíceis, celebrando as experiências positivas, alegres, mas de mãos dadas, construirmos um novo futuro, um novo eu novo, um novo você novo, nova, nesse novo ciclo que se abre. Um grande abraço e gratidão por estar aqui comigo nessas reflexões. Até a próxima oportunidade que possamos nos encontrar. Que momento único, que possibilidades incríveis que tivemos desta noite com o nosso querido Cláudio. Que todos vocês que tenham assistido meditem sobre tudo que ele trouxe, sobre essa configuração da vida em que a gente precisa da esperança como um hálito que revigora as nossas fibras da alma e nos inspira a caminharmos adiante. Temos compromissos inadiáveis, compromissos assumidos antes de encarnarmos. Não percamos o foco, não percamos o alvo, como dizia Paulo. Nosso alvo é o bem, nosso alvo é viver o amor. O nosso alvo é nosso compromisso com nossas consciências em busca desta plenitude, que é a alma. Que todos fiquem bem, muita paz, um feliz ano novo, de toda a família Centro Espírita Caminho do Centro Espírita Vinha de Luz, para todos vocês. Um grande abraço, muita paz. Mestre querido, obrigado por mais um ano de vida, mais um ano de trabalho, mais um ano que possibilitamos estarmos próximos dessa grande comunidade de almas de casas espíritas, que assim junto a outras designações religiosas que trabalham e cooperam para o bem, estão junto contigo e junto de tantos outros espíritos superiores que coordenam a vida no nosso planeta. Que a gente, em nossas relações, em nossas vidas, possamos ser merecedores do teu carinho, da tua sabedoria e do teu amor. Muita paz. Muito obrigado. Que assim seja. Até ano que vem. Muita paz a todos vocês. Tchau.